Você está assistindo a mais uma videoaula da Barbearia Escola do Careca. E o assunto de hoje é a década de 20, um período marcado por brilhantine, Charleston e muito jazz. E foi assistindo ao filme O Grande Gatsby que me envolvi numa pesquisa muito inspiradora sobre os estilos de cortes e penteados da época, além, é claro, do emocionante enredo do filme. Quem ainda não assistiu, vale a pena conferir. Os cortes de cabelo e os penteados dessa década foram muito marcantes, além de muito refinados. Os cavaleiros da época tinham como costume utilizar o cabelo muito bem penteado, com divisões bem marcadas. As divisões laterais eram as mais comuns, mas haviam aqueles que também tinham a divisão central como preferência. Outro aspecto marcante era o brilho e o alinhamento fixado. Isso só era possível com a ajuda de um produto que se tornou muito famoso e que é conhecido até hoje, chamado brilhantine, um cosmético capilar à base de óleo que proporcionava um brilho extremo ao cabelo e uma fixação forte ao penteado. Em 1920 surgiram uma variedade muito grande de cortes e penteado, muito mais do que nos anos anteriores. Na década anterior, o estilo era um corte com o comprimento do cabelo igualado e todo para trás, da testa até o colarinho da camisa. O novo visual na década de 20 deixou o cabelo mais curtos nas laterais e nuca e um certo comprimento em cima, mas não tão longo quanto antes. Os homens que tinham cabelos ondulados ou encaracolados também eram adeptos da brilhantine. Costumavam esticar seus topetes para as laterais, criando o estilo wave, ou seja, leves ondas. Outro corte de cabelo muito popular neste período foi o corte militar. Devido à Primeira Guerra Mundial, alguns homens optaram por manter esse estilo, mesmo após o fim da guerra em 1918. Então, em 1920, alguns adaptaram o corte militar para um estilo mais despojado, ao deixarem o cabelo mais comprido em cima e as laterais e a nuca bem raspadas. Outra tendência foram os bigodes. As barbas existiam, mas os bigodes desfilavam pelas ruas com mais frequência que as barbas. Assim como os penteados e os cortes de cabelo, os pelos faciais também passavam por uma atenção especial nessa época. Os homens também estilizavam os seus bigodes com cera, o que lhes permitia modelar as extremidades. Em alguns casos, eles deixavam seus bigodes atingindo um comprimento bem longo para poder enrolá-los para cima. Vejamos agora alguns cortes e penteados masculinos que foram tendência na década de 1920. Slick back ou penteado para trás. Este tipo de penteado acompanhou uma grande variedade de cortes, desde os com as laterais curtas, médias ou raspadas. A parte frontal era bem comprida, indo até o final da coroa, podendo se alongar até um pouco mais. Com a ajuda de um bom modelador ou fixador de efeito seco ou molhado, o topete era fixado para trás. O slick back, com o passar do tempo, ganhou algumas variações, saindo do tradicional comb over, chegando ao undercut, além de ganhar as variações de fade e um topete com texturização, ondas e mudança quanto ao volume de topete. Dentre tantos slick back, vamos conhecer agora alguns deles. Slick back undercut, slick back fade, low fade slick back, high fade slick back, slick back taper, skin fade slick back, shaved sides slick back hair, short slick back hair, long slick back hair, slick back curly hair, comb over slick back. Não podemos esquecer os penteados tradicionais da época, que traziam um ar mais conservador aos seus adeptos. Assim como temos o wave comb over, onde os homens que não tinham os cabelos lisos penteavam seus cabelos com o auxílio dos fixadores à base de óleo, também dando aquele efeito de onda, com um aspecto mais natural. Na maioria das vezes eles eram repartidos para o lado. Side part. Este penteado é famoso pela divisão lateral bem marcada. Hoje, esse penteado ele evoluiu para o razor part, uma divisão feita de forma mais marcada, realizada com o auxílio da máquina e da navalha. Slick comb over.
ou penteado elegante. O cabelo na parte superior e laterais são penteados de forma a ficarem bem colados ao couro cabeludo. Isso é possível com o auxílio de um pente fino e uma boa cera modeladora ou gel fixador. A década de 20 foi uma época muito inspiradora para todos nós estilistas de cabelo. Afinal, se desenvolveu a old school, a velha escola da barbearia. Mas não podemos negar que a fusão com o moderno trouxe um toque mais dinâmico e diferenciado para os estilos de cabelo. Muito obrigado a todos vocês que dedicaram esse tempinho de atenção a esse vídeo que eu fiz, que nada mais é o resultado de uma paixão por essa profissão que eu chamo de filosofia de vida, ou seja, vida longa à barbearia.